Pessoal do oitavo ano, beleza? Eu tô bem pra caramba e vamos falar hoje sobre o quê? Independência dos Estados Unidos. Nós estávamos falando já sobre iluminismo, falamos a respeito de como foi a contribuição desse iluminismo para algumas revoluções, falamos também, demos uma pausinha para falar sobre a Revolução Inglesa e agora eu quero falar para você sobre a independência dos Estados Unidos. Gente, olha só, quando a gente pensa na independência dos Estados Unidos, a gente tem que pensar primeiramente naquelas ideias iluministas. Então, de liberdade e igualdade, não é? Essas ideias, então, voltadas para a liberdade e igualdade, chegaram aqui no continente americano. E isso fez muita diferença no desenvolvimento para chegar à independência dos Estados Unidos. E aí, gente, olha só. Quando a gente fala da própria independência dos Estados Unidos, primeiramente, como eu já falei para vocês, temos que lembrar que lá no século XVIII, as ideias iluministas elas inspiraram a população de muitas colônias na América a lutar pela independência, não apenas da América do Norte, mas de outros lugares também. E foi o caso das 13 colônias, que depois vieram integrar o que nós chamamos hoje de Estados Unidos, tá? Com isso, gente, a gente precisa pensar o seguinte: como que era a relação entre a Inglaterra metrópole com essas 13 colônias? A Inglaterra, enquanto metrópole, ela dava mais autonomia a essas colônias, diferente de outros lugares que não dava tanta autonomia assim. E como é o caso, por exemplo, do Brasil. O Brasil com Portugal, nós tínhamos bem menos autonomia, ou basicamente nada de autonomia. Dessa maneira, então, a gente precisa compreender que essa autonomia fez com que os colonos norte-americanos tivessem uma visão diferente, então, do que de liberdade, né, de autonomia mesmo, de produção, que nós temos aqui hoje, né, que nós tínhamos também lá na época da colonização brasileira. E aí, gente, porém, isso vai mudar, tá? Essa ideia, então, de autonomia que os norte-americanos tinham, muda principalmente por conta das intervenções que começam a acontecer na América do Norte a partir do século XVII, ok? E aí, gente, olha só. Primeiro a gente tem que entender o que leva a essa, então, mudança repentina do governo inglês para a sua colônia norte-americana. Primeiro, não foi uma mudança repentina. Nós temos que pensar que essa mudança ela acontece a partir da necessidade que os britânicos tiveram para poder, então, organizar uma nova renda de sustentabilidade para eles. Primeiro, os britânicos estavam precisando de dinheiro. E onde eles iriam tirar esse dinheiro? Da colônia que eles tinham na América. Então, olha só, mas para isso a gente precisa lembrar o seguinte: teve uma guerra entre, no caso aí, uma guerra entre a Inglaterra e a França por conta de territórios na América do Norte mesmo, tá? E isso fez com que, então, assim, após a guerra, os britânicos precisassem muito dessa contribuição dos colonos, que se sentiram completamente injustiçados. Essa guerra foi a Guerra dos 7 Anos, tá? Por volta de 1756 e 1763, tá? E aí, gente, foi uma guerra entre então a Inglaterra e a França, como eu falei para vocês, por conta da localização, do domínio do comércio colonial nessa região da América do Norte. E aí isso vai então provocar olha só, muitos conflitos entre os colonos e depois os britânicos também, tá? Por conta dos aumentos de tributos que os britânicos impuseram lá na América do Norte. E aí, gente, essa Guerra dos 7 Anos, ela é necessária a gente entender
que foi uma disputa pelas áreas indígenas do Vale do Rio Ohio, tá? Que era uma área assim de muita importância por conta da navegação fluvial e o escoamento do comércio, tá? E a França sai derrotada dessa Guerra dos Sete Anos. A França vai perder regiões que hoje é o Canadá, o próprio Vale do Rio Ohio, a Índia, as Bahamas e o lado oriental da região da Louisiana, tá? E aí, mesmo que os ingleses só saíram vitoriosos dessa guerra, eles gastaram muito, muito dentro da guerra. E isso fez com que eles então precisassem arrecadar tributos dos habitantes dessas 13 colônias. E aí eles fizeram algumas leis. Leis que os colonos detestaram. Leis que os colonos não aceitaram, assim, de bom grado. Claro, né? Então, pensem só. Eles tinham uma determinada autonomia. E aí essa autonomia foi sendo tirada, então, depois de muito tempo, e colocando alguns tributos, impostos para eles pagarem, tá? A primeira medida que eles fizeram para aumentar essa arrecadação de impostos foi a chamada Lei do Açúcar, de 1764. Essa lei impunha o pagamento de tarifas de produtos alfandegários. Perdão, gente. Tarifas alfandegárias de produtos que eles comercializavam, tá? Que eram importados. Como, então, olha só, o melaço, o vinho, o café, a seda, o linho, tá? E aí, gente, produtos que eram altamente consumidos dentro das 13 colônias, tá? E depois também nós vamos ter um ano após, no ano seguinte, uma outra lei que foi chamada Lei do Selo. Essa lei, então, olha só, determinava que todo material impresso na colônia deveria vir com selo britânico, tá? E para isso precisava então de um tributo, tá? Então, tudo que fosse impresso, jornais, revistas, livros, que sejam, então deveriam vir com esse selo britânico. E, logicamente, deveria pagar, né? E aí, gente, essas cobranças, elas começaram então a descontentar esses colonos. Eles começaram então a querer acabar com isso aí. Porém, lá depois de 1773, o parlamento inglês ele vai consolidar, vai conceder um monopólio de comércio de chá às companhias das Índias Orientais, sediadas em Londres. Tá? Com isso, essa empresa passaria a distribuir o produto nas colônias. Pensem aí. Essa medida ficou conhecida como Lei do Chá e afetava diretamente aos interesses dos colonos. Tá? Por quê? Até então eram esses colonos que comercializavam o produto internamente. E aí, gente, com então a inserção dessa lei do chá, eles deveriam se submeter às ordens da Companhia das Índias Orientais. Pensem, eles não gostaram nada disso. E aí, como resposta a essa lei, eles fizeram o seguinte: alguns colonos se vestiram então como se fossem nativos americanos, como índios, e invadiram o navio que estava com o carregamento de chá, o navio da Companhia das Índias Orientais, e aí simplesmente pegaram esse chá e jogaram então no mar. Pensem só. E isso fez com que então, gente, olha só, fez com que os ingleses ficassem com muito ódio da situação. Esse ódio da situação fez com que então, gente, depois eles então desenvolvessem
algumas leis que foram chamadas de leis intoleráveis, tá? Esse episódio, então, que os colonos invadiram o navio e jogaram o chá no mar, ficou conhecido como Festa de Chá de Boston, tá? Com isso, gente, o governo inglês reagiu a esse ataque aos navios e fez, então, uma série de medidas que ficaram conhecidas como leis intoleráveis, tá? Que aumentaram o controle, inclusive militar, sobre as colônias, as 13 colônias. Gente, ou seja, aquela autonomia que eles tinham acabava sendo retirada aí mais uma vez. Essas medidas decretadas pelo governo inglês, que ficaram conhecidas como leis intoleráveis, incluía o fechamento do porto de Boston até que os colonos conseguissem pagar pelo carregamento que eles jogaram no mar, tá? Esse porto de Boston era o mais importante das 13 colônias. Além disso, eles também perderiam uma determinada autonomia e os ingleses ocupariam a colônia de Massachusetts, tá? Localizada na porção norte das 13 colônias. E isso, além de tudo, teria o controle militar sobre as terras do oeste das 13 colônias pela metrópole britânica. Gente, os colonos não aceitaram isso e lutaram para acontecer a sua independência. No dia 4 de julho de 1776, foi declarada a independência dos Estados Unidos, ok? Depois, em 1787, foi criada a Declaração de Independência dos Estados Unidos, tá? Essa declaração, ela veio com, então, diversos ideais iluministas, tá? Foi embasada no iluminismo, principalmente nas ideias do filósofo John Locke, tá? Vou colocar para vocês algumas atividades e dentro dessas atividades eu quero que vocês observem alguns links no material didático digital de vocês, tá bom? Então, olha só. Primeiro, vocês vão fazer a leitura das páginas 48 até 52. Segundo, lá na página 52 tem para vocês um link que dá direto para a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Eu quero que vocês deem uma olhadinha nela lá, tá bom? Terceiro, na página 52 ainda, tem para vocês um link de um trailer de um filme, tá? Que é o Patriota, que vai trazer essa linha da independência dos Estados Unidos, tá bom? E além de tudo, vou deixar para vocês algumas atividades. Nessas atividades, gente, estarão em um outro documento PDF, então fora esse que a aula está abrigada, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, estudem bastante, leiam o que tenha que ler e até a próxima aula. Beijo, gente. Tchau, tchau.